Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que, inclusive, traz uma curiosidade para a gente, né? A gente entende por que a gente tem um bairro aqui de Fortaleza chamado Vicente Pinzon, né? Na aula de hoje a gente vai entender o motivo. Porque a gente vai falar sobre o primeiro contato entre europeus e os índios aqui no Ceará, certo? Então, alguns pesquisadores eles afirmam que o primeiro europeu a pisar em terras brasileiras foi o espanhol Vicente Yáñez Pinzón, né? Que é o que dá nome a esse bairro. Segundo alguns historiadores cearenses, ele teria chegado no Ceará na manhã do dia 26 de janeiro de 1500, antes mesmo de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil. Olha isso, 26 de janeiro de 1500, né? E no Ceará, logo. Então, velejando, pela costa cearense, o historiador espanhol batizou certo acidente geográfico com o nome de Cabo Santa Maria de la Consolación. Quando fala, acidente geográfico, é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. É uma imagem mais ou menos assim. E assim, por muitas razões, julgamos hoje ser a Ponta do Mucuripe, vizinho à província do Ceará. Essa imagem aqui, gente, a Ponta do Mucuripe, é esse lugar que essa foto está mostrando aqui, né? Que eles estão falando. É justamente aqui que eles acreditam que é o lugar que o Vicente Pinzón chamou de Cabo Santa Maria de la Consolación. Teve um historiador chamado Francisco Adolfo de Varnhagen, que ele afirmou que esse cabo seria lá em Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, que é esse aqui da imagem de baixo. Esse aqui é o Cabo de Santo Agostinho. Só que como alguns historiadores, como estão falando agora, existem motivos para acreditar que esse lugar não era em Pernambuco, e sim aqui no Ceará, especificamente em Fortaleza, né? Então, depois de navegar cerca de mais de 100 quilômetros, é uma distância muito grande, a frota chegou a um rio tão belo que Pinzón chamou de Rio Hermoso, Rio Formoso. Seguramente o atual rio Curu, é esse rio aqui, ó, aqui no Ceará. Inclusive eu tenho uma colega que veio da cidade, por onde passa esse rio Curu, situado a 120 quilômetros do norte de Fortaleza. O primeiro contato dos espanhóis com os índios não foi muito amistoso. Bem, o lugar onde passa esse rio Curu, inclusive eu já estive lá, né? Aqui é uma imagem, depois de chover, em abril de 2019. Quer dizer que a gente fez 2 anos, agora, dessa foto. A gente tem aqui uma imagem antiga desse rio Curu, né? E aqui a gente tem uma foto atual. Então, os espanhóis, bem que tentaram conquistar os índios com espelhos, miçangas e colares. Principalmente porque eles não conheciam os índios, Eles não conheciam. Era um povo que não conhecia o outro, duas culturas que não se conheciam, pessoas que não se conheciam, um povo que não sabia que o outro existia e acabaram descobrindo, Então eles não sabiam do que eles gostavam, não sabiam, como é que eles viviam, não sabiam como eles pensavam. Então, os espanhóis, eles tentaram, como diz aqui, tentaram conquistar os índios com espelhos, miçangas, colares, mas os habitantes do lugar não se renderam aos encantos das bugigangas, né? Entre os dois grupos, índios e espanhóis, teve um conflito inevitável e o resultado foi a morte de muitos índios e espanhóis. Foi um dos primeiros choques violentos envolvendo os índios e os conquistadores europeus. Então, Pinzón, ele não tomou posse da nova terra, haja vista que essa terra já pertencia aos portugueses, pelo então Tratado de Tordesilhas. O que significa isso? Que Pinzón, ele não tomou conta dessa terra, porque essa terra ela já pertencia aos portugueses, tinha sido registrado, tinha sido um tratado que foi feito entre Portugal e Espanha, e foi assinado, esse documento foi um trato que eles fizeram, e ele foi assinado em 1494.
né? E nesse trato, né, eles fizeram a divisão das terras, o que ia pertencer aos portugueses e o que ia pertencer aos espanhóis. E o navegador Vicente Pinzon, né, ele velejou para o norte até alcançar o Amazonas. Né? Finalmente, em 30 de setembro de 1500, ele chegou a Palos, na Espanha. Aqui a gente tem o Tratado de Tordesilhas nessa imagem, e aqui a gente tem, né, uma divisão que foi feita nas terras brasileiras. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa divisão. Então, daqui a pouco que é agora, né? Em 1534, né, Portugal dividiu o Brasil em 15 lotes de terras, chamados de capitanias hereditárias. Né? Essa foi a primeira divisão feita no Brasil. Primeiro ele foi dividido em 15 partes, né? Não todo, né, mas pelo menos uma parte dele, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó. Né? Essa imagem está mostrando justamente isso. O Brasil dividido em 15 partes, né, 15 lotes, 15 terrenos. As terras onde foram criadas as capitanias eram habitadas por povos indígenas. Os lotes eram administrados pelos donatários, né, que recebiam do rei de Portugal a carta de doação. Essa carta de doação era um documento que reconhecia ao donatário a posse da capitania. Né? Esse donatário, essa pessoa que ia administrar essa terra, recebia de Portugal um documento dizendo, né, que essa terra ia pertencer a ele. Né? Então, que eu trouxe novamente a imagem, né? Existia também o foral, né? Que era um documento que tinha os direitos e deveres dos donatários. Um dos deveres era administrar as capitanias, fazendo com que elas gerassem lucros. Né? Essa divisão do rei de Portugal ela foi para evitar invasões de outros povos colonizadores. Né? Essa divisão, né? E esses documentos que foram feitos, essa administração, já foi para que outras pessoas não chegassem naquela terra e viessem tomar conta delas. Então, ó, essa aqui foi a divisão. Já mostrei para vocês de duas formas, né? Essa aqui é a divisão que foi feita, certo? Ó, João de Barros e Ares da Cunha, né? Fernando, né? Aí tá aqui as terras, ó, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente de Novo, Santana. E aqui são os nomes dos donatários, certo? Todas essas aqui de verde são as terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, são as que foram o trato que eles fizeram, né, determinou, né, informou que essa parte aí que está de verde é a que pertencia a Portugal e a que está de amarelo ia pertencer à Espanha, certo? Então, aqui são os nomes dos administradores, ó. João de Barros e Aires da Cunha, Fernando Álvares de Andrade, Antônio Cardoso de Barros, João de Barros e Aires da Cunha, Pero Lopes de Souza, Duarte Coelho, Francisco Pereira Coutinho, Jorge de Figueiredo Correia, Pero de Campos Tourinho, Vasco Fernandes Coutinho, Pero de Góes, Martim Afonso de Souza, Pero Lopes de Souza, Martim Afonso de Souza, né? Pero Lopes de Souza, certo? Essa aqui é a divisão que foi feita, olha, das capitanias hereditárias. Né? Então, assim, gente, é isso, né, sobre o assunto de hoje. Né? A gente encerra aqui e vocês vão ter conteúdos, né, para ler sobre isso, né, na apostila de vocês, ó, nessas páginas aqui, 38, 40 e 41, certo? As atividades, elas estão nessas páginas aqui, ó, 39 e 42, certo? Eu recomendo que você faça a leitura, tá bom? Desse conteúdo que está na apostila de vocês. Porque a atividade de vocês ela é baseada nesse texto da apostila, tá bom? Então é importante que vocês possam ler para que vocês possam encontrar as respostas, né, que a atividade está pedindo dentro do texto. Isso é que vai dar a certeza de que você entendeu o que a gente falou aqui, né? De que ficou claro, de que o que a gente falou aqui foi entendido.
né? Então, que você possa ter uma ótima aprendizagem, um bom desempenho, certo? Capricha na sua atividade. Se você precisar, pesquisa em outras fontes também, procura outros livros, tá bom? Assiste a aula de novo, né? Lê o conteúdo da apostila mais de uma vez, né? Então é isso. Capricha na sua atividade, né? E até o nosso próximo encontro. Tchau!